Gente, hoje nós estamos recebendo aqui uma general de Deus, né? Nós estamos recebendo aqui a pastora Nádia, e eu queria que você recebesse ela com muito carinho. Queria convidar aqui a pastora Nádia. Gente, pastora Nádia não é gente normal, não. A gente, assim, do céu mesmo, assim, sabe? Gente que a gente ama. E eu sou suspeito para falar, porque eu amo muito mesmo, assim. Eu sou mais suspeito de falar, mas eu fico sempre tão honrado quando ela está aqui e de poder aprender um pouco, né? Às vezes, quando eu tenho dúvida, eu falo, pastora, como é que a gente faz isso aqui, né? A pastora Nádia é uma pastora que ela tem uma trajetória muito grande na nossa igreja. Ela tem realmente um papel fundamental. Eu digo a nossa igreja porque, apesar de nós sermos uma igreja filha, nós somos uma igreja só, né? O que nós vivemos aqui é resultado do que começou lá, né? Então, a gente bebe dessa fonte, e a pastora Nádia ela é um pilar da nossa igreja, e eu tenho muita certeza, muita clareza que você vai ser muito abençoado pela vida dela. E hoje a pastora Nádia também está aqui lançando o livro dela, o livro novo, Oração, Intimidade com Deus. E eu vou dizer para você, tem uma pessoa que pode falar sobre isso, é ela, tá? Depois ela vai te contar aí quantas vezes ela leu a Bíblia toda e do compromisso que ela tem devocional com o Senhor. Assim, é algo realmente fora do comum. Então, eu sei que esse livro aqui vem de uma pessoa que vive, o que ela escreveu aqui é o que ela vive com o Senhor, e no final a pastora Nádia vai estar ali fora, não vai, pastora? Né, autografando os livros. Vai estar ali fora, a Vanessa vai estar ali, a filha dela. Vanessa, minha amiga, querida. Também é uma honra ter você aqui, Vanessa. Que bênção te receber. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pela vida da pastora Nádia nessa manhã. Pastora, eu te amo muito. Eu honro muito sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu reconheço de verdade, falo isso diante das testemunhas visíveis e invisíveis, que eu reconheço a autoridade de Deus na sua vida, a unção que está sobre a senhora. Eu me submeto a isso. Eu recebo da bênção que está sobre a sua vida hoje, sobre a nossa igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar por ela? Vamos? Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva. A pastora Nádia é uma mulher que caminha contigo, Senhor. E nós temos tanto a ouvir dela, da caminhada constante contigo, Pai. Fiel, verdadeira. Fala com a tua igreja, Senhor, através da vida da tua filha. Pai, que ela seja o canal do Senhor para a tua igreja. Que o teu Espírito use os seus lábios, Senhor, para que anuncie a mensagem que está no teu coração para a tua noiva nessa manhã, Pai. Nós já cremos e te agradecemos por aquilo que vamos receber, Pai, da vida da pastora Nádia, no nome de Jesus. Amém. Te amo, pastora. Que Deus te abençoe. Obrigada. Eu também te amo. Esse é seu. Eu também te amo e fico feliz de ter sido sua teacher na época do seminário, né, que nós vivenciamos. E sei que ele foi além do que a gente espera, né, de um aluno. Ele foi além, está indo além. Amém. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui nessa manhã. E eu quero falar a respeito de algo que queima o meu coração, que é estar na presença do Senhor para buscar uma intimidade tal que faça com que a gente cresça realmente diante do Senhor e diante dos homens. Porque quando nós entramos na presença do Senhor de início, logo na nossa primeira caminhada, nós todos somos bebês espirituais. E aí precisamos crescer.
Por isso, hoje eu chamo essa ministração de crescemos na proporção que buscamos. C.S. Lewis diz essa frase muito conhecida, que Deus sussurra em meio aos nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita no meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Porque eu sei, muitas pessoas vão para Deus no desespero. Vão para Deus quando estão no fundo do poço. Saem para buscar a Deus quando já acha que não tem mais solução, ao invés de ser a primeira opção, né? Todo ser humano precisa do Senhor. Essa falta que nós temos de algo que às vezes nós não conhecemos, mas é um vazio dentro do coração, que só pode ser preenchido do tamanho de Deus. Imagina, um Deus tão grande, Ele quer habitar no nosso coração. E Ele faz com que essa falta de Deus, você sinta um desespero tamanho que você sai para buscar. E eu quero dizer que foi exatamente isso na minha vida. Embora eu achava que eu era buscadora de Deus, eu era rezadeira de terço, toda segunda-feira rezava terço, fazia novena, mas eu sentia um vazio tão grande da minha alma, e eu precisava de algo que eu não sabia o quê. Até que um dia eu fui a um culto, não era um culto, era um chá, e eu conheci ao Senhor Jesus de uma maneira muito especial. Ele falou ao meu coração. Por isso que eu posso dizer que, sem medo de errar, nós vamos crescer na proporção que o buscarmos, né? Tem pessoas que aceitam Jesus, já estou salvo, ponto, chega, tá bom para mim, já sou salvo, chega. Mas tem pessoas que aceitam Jesus e 2 pontos, agora eu quero mais. E eu falo isso, eu quero mais de Deus todos os dias. Ninguém consegue conhecer a Deus, ninguém consegue ser teólogo, porque Deus você estuda e nunca jamais você vai conseguir aprender as coisas de Deus. Aliás, os anjos estão diante de Deus falando santo, santo, santo. Não é uma formalidade rotineira de que eles têm que ficar falando que o Senhor é santo, não. É que o Senhor, Ele se transforma, Ele é algo sobrenatural em todos os instantes. Então os anjos se surpreendem, e ao ver aquela maravilha, eles falam santo, santo, santo. É uma expressão de surpresa, e nós temos que ter isso no nosso coração. E eu quero ler com vocês, podem abrir a palavra, a minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada, em João capítulo 15, que é um dos capítulos mais impressionantes da minha vida, porque foi ali que eu ouvi Deus falar audível a primeira vez. Aliás, Ele já tinha falado comigo, é claro, porque Ele tinha me chamado, eu tinha ouvido Deus nas palavras que eu lia todos os dias quando eu o conheci. Mas aqui foi algo muito especial. Mas eu não vou falar só sobre isso, não. Eu vou falar quanto é e como é que devemos buscar ao Senhor. João capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês
não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Era uma madrugada em que eu fazia praticamente uns 3 meses que eu tinha aceitado Jesus naquele chá. E eu sempre fui de dormir muito. E eu comecei a acordar de madrugada, 3 horas da manhã. E não conseguia dormir, ficava enrolando na cama. E eu falei para a pessoa que tinha me levado nesse chá. Falei, pastora, eu estou acordando e não consigo dormir. Ela falou, é porque Deus quer falar com você. Falei, então como que é isso, né? Porque eu ainda estava ali, né, na caminhada. Ela falou, o que você está lendo? Eu falei, eu estou lendo o Evangelho de João pela 2ª vez. Ela falou, pois então você, assim que acordar, pega a sua Bíblia e vai ler. Até porque tem gente que fala assim, quando eu acordo, eu vou lá orar. Mas o importante é que Deus, quando te acorda, é Ele que quer falar com você. Então, às vezes você levanta e vai orar, vai falar um monte de coisa, vai pedir e tal. Não, mas se Ele quer falar com você, a melhor maneira dele falar com você é na palavra. Então, ela me explicou isso, eu fui ler. E eu estava exatamente no capítulo 15, naquela madrugada. Eu peguei e comecei a ler. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Quando chegou no verso 16, não era nessa versão, era na revista atualizada, né? A antiga, a primeira que eu tinha, a primeira Bíblia que eu ganhei. E aí eu ouvi Deus falando, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Eu chorei muito, porque eu achava que eu que era buscadora de Deus, que eu tinha feito tudo que vocês possam imaginar, meditação transcendental, fazia uma porção de coisas. Eu achava assim, não, eu que estou buscando. Não, quando eu descobri, mas esse versículo não foi só para mim, ele é para todos nós. Não é você que veio aqui, é Ele que te trouxe.
Não é você que busca a Deus, é Ele que quer que você o busque. Mas daí Ele quer que você cresça. Ele quer que você saiba todas as coisas que Ele tem para você. João é o apóstolo mais novinho de Jesus, por isso que ele fala muito do amor. Toda vez que você quiser começar a conhecer a Deus, comece pelo Evangelho de João. Leia o Evangelho de João 2, 3 vezes, quantas vezes você puder, porque ele vai te passar todo o amor de Deus por nós. Se às vezes a pessoa aceita Jesus e começa lá de Gênesis, começa a perceber muita coisa difícil de entender. Mas se você começar aqui pelo Evangelho de João, João fala de Jesus de uma maneira muito especial. Ele também escreveu 3 cartas e também o Apocalipse, porque ele foi o último apóstolo a morrer, né? Então Jesus está falando aqui nesse capítulo 15, que ele era videira dá fruto. Uma videira ali está plantada, você não precisa chegar lá para ela e falar assim, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Não, ela vai crescer, é só você regar, ela vai receber os nutrientes da terra e vai dar fruto. Então, primeiro ponto para nós crescermos. Para crescer é preciso estar ligado à videira. Se você está ligado à videira, como diz ali no João 15, 4, 5, diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar ligados a Jesus. Por isso que o primeiro passo é sempre crer que Jesus morreu por você e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque antes de dar fruto, Jesus fala de uma raiz. Porque se você for um ramo solto de videira, você vai secar. E quando você secar, você vai ser queimado. Então, você precisa ter uma conexão com Jesus todos os dias. E intimidade é aquilo que a gente faz sempre. Você não é íntimo de alguém que você vê uma vez por ano, ou uma vez de cada 15 dias. Não, intimidade é aquilo. Eu lembro que minha mãe falava, para conhecer uma pessoa, precisa comer 1 quilo de sal. Né? Porque olha, para comer 1 quilo de sal, precisa cozinhar muitas vezes, né? E é isso. Porque Deus, Ele não quer que você o visite. Ele quer que você more. Ele quer ser morada em você. Gênesis diz que Deus soprou em nós o ruá dele. E quando Adão pecou, ele perdeu, Deus falou para ele que ele ia morrer, e ele pecou e não morreu. Não morreu fisicamente, mas o espírito dele morreu. Quando nós nos desconectamos de Deus, o nosso espírito fica morto. E nós precisamos, então, nos conectar e continuamente. A guerra interna nossa é entre a alma e o espírito. Porque quando o espírito está morto, quem comanda a nossa vida é a nossa alma, as nossas vontades. Então, é muito mais fácil fazer aquilo que a alma está querendo, do que subjugar a nossa alma e falar, não, eu vou fazer aquilo que o meu espírito está mandando. Em 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24, diz que nós somos espírito, alma e corpo. E Jesus mesmo disse para nós essas 3 fases do nosso corpo, eu quero ressaltar para vocês. Ele diz que ele tinha um corpo, em Lucas 24. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ele já havia ressuscitado e ele tinha corpo, porque nós vamos ter um corpo ressuscitado igual dele. Uma vez a irmã Edmeia, explicando muito detalhadamente, que eu não lembro porquê, ela disse que todos nós, quando voltarmos e formos para o céu, nós vamos ser todos mais ou menos da mesma idade, 33 anos, igual o corpo de Cristo. Que legal, né? A gente que já está muito mais velha vai ter um corpo legal. Quem está novinho ainda pode ver como é que vai ficar com 33 anos, mas não sei se é verdade ou não, mas ela explicou tão bonitinho que eu achei ótimo. Então, eu gostei de 33. Jesus disse que ele tinha alma. Em Mateus 26, ele diz assim, então disse Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, ele tinha um corpo, ele tinha uma alma,
E em Marcos 2,8, ele fala que ele também tinha um espírito que estava ligado a Deus. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam. Aí você vai falar, mas ele era Deus, ele sabia tudo. Não, ele naquele momento ele era homem. Ele tinha uma conexão com o Espírito Santo e o Espírito Santo revelava. E é assim que Deus quer fazer conosco. Quantas vezes a gente precisa que o Espírito Santo nos revele? Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não tem intimidade com ele? Outras vozes podem falar para você coisas que não são verdadeiras. Você precisa estar conectada com a palavra, estar conectada com Jesus para poder receber de Jesus a tudo aquilo que Ele quer que você faça. Então, quando o espírito morre, a alma toma o comando. A alma sem Deus, ela não é sadia. Ela prejudica o seu próprio corpo. Por isso que às vezes a ansiedade faz com que a gente coma o que não deve, pense o que não deve, reclama das coisas que às vezes até foi bom e você nem reconhece que foi bom, porque a sua alma está triste, a sua alma está amargurada, mas você precisa ter o Espírito Santo para falar assim, puxa vida, sabe aquela coisa que a pessoa coloca um meio copo, umas pessoas falam, tem um copo quase vazio, outras falam, tem um copo quase cheio, é dependendo de como você enxerga as suas coisas. Mas quem que você alimenta para que fique forte? Quem você mais alimentar é que vai vencer. Por exemplo, se você se alimenta com coisas do mundo, novelas, Big Brother, coisas que na internet aparecem, que às vezes aparecem, mas se você fixar, ele começa a mandar mais coisas parecidas com aquilo, mas se você jogar fora, aliás, a internet deixa a gente, às vezes, até perdendo tempo, né? Hoje em dia, às vezes o pastor Josué fala assim, mas tem aquelas historinhas de cachorrinho, eu também adoro, de gatinho, tudo. Aí eu e a minha filha, a gente troca muito isso, de cachorrinho, de gatinho, de criança. Mas, nossa, vamos buscar outras coisas, né? A gente sabe que... mas é aquilo que a gente... fortalecer mais, leitura da palavra, meditação, ouvir pregações. Tinha um homem que ele tinha 2 cachorros, e quando ele levava esses cachorros para uma coisa que não é muito legal, na rinha, para lutar um com o outro, ele sempre sabia quem ganhava, qual cachorro ia ganhar. E aí perguntaram para ele, como é que você sabe qual cachorro vai ganhar nesse dia? Ele falou assim, porque eu sou o tratador dele, é aquele que eu alimento mais. Então, quem é que você alimenta mais? A sua carne, a sua alma ou o seu espírito? Isso é que vai vencer na sua vida. Bem, nós sabemos que para crescer na vida espiritual, você tem que buscar com força 3 coisas. Ou 4, não, 3. Oração, palavra e comunhão com os irmãos. Você precisa estar alinhado, por isso que tem gente que fala assim, eu estou da igreja da casa, eu fico em casa, eu tenho minha conexão com Deus, mas Jesus morreu pela igreja. Nós somos igreja quando estamos juntos, nós somos corpos e cada corpo tem a sua função, e um corpo faltando uma perna vai cansar a outra. Um corpo doente no dedinho dá uma infecção para o corpo inteiro. Então nós precisamos ter oração, palavra, compromisso com a igreja, perseverar em todo o tempo, para que nós possamos estar vinculado a tudo que Deus... Mas você não basta estar só ligada à videira, você precisa dar fruto. E quando você der fruto, saiba, Deus vai podar você, para você dar mais fruto. Todo ramo que dá fruto, Ele limpa, fala João 15. Todo ramo que der fruto, Ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Nós já estamos limpos pela palavra. O Senhor já tem nos dado a palavra, mas Ele quer que você se conecte com Ele. E conexão gera poda, porque poda gera mais fruto.
Então, quando o fruto que você está trabalhando, ele é mais forte, mais suculento, é porque você foi mais enxertada com vitaminas dessa árvore. Por isso que eu sei, às vezes, quando a gente está mais entristecida com alguma coisa que acontece, sem estar entregando ou reclamando dessas coisas para Deus, a gente cresce. Eu sempre que ia visitar uma pessoa no hospital, quando a pessoa estava muito doente, a família, eu falava assim, eu fazia a seguinte oração: que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, cuide do seu coração. Aí eu tive esse momento, o ano passado, quando meu marido ficou no hospital 40 dias e depois faleceu. Teve momentos em que eu estava desestruturada, mas naquele momento eu me ajoelhava e orava, eu sentia aquela paz que excede todo entendimento. É essa paz que eu sempre falei para alguém que precisava ter. Eu nunca tinha tido aquela paz, porque eu nunca tinha enfrentado um momento difícil. E é assim que nós devemos fazer, quando as podas na nossa vida fazem com que a gente fique mais forte. O galho fique sem folhas secas. Quando a gente sacode uma árvore que tem muitas folhas secas, todas as folhas secas caem. Fica só o quê? Fica só as verdinhas, né? Fica só o que está usando os nutrientes. Então, você precisa estar ali para poder usufruir tudo de Deus. Jeremias 29, 13, eu coloquei 3 versões, porque eu gosto muito desse versículo, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas a Bíblia, a mensagem, diz assim: quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. A Bíblia, a mensagem, ela é parafraseada de uma maneira muito poética. Então, às vezes, não dá para você ler como sendo uma leitura bíblica normal em culto. Mas para meditação, para estudo, ela é uma delícia. A Bíblia Viva diz ainda assim: vocês me procurarão sempre que me procurarem. Mas para isso, precisam me procurar de todo o coração. Então, se você precisa crer que Deus vai falar com você, você creia, mas busque de todo o coração. Porque nós sabemos que Deus, Ele pode nos falar de várias maneiras, mas às vezes o silêncio dEle também significa alguma coisa. E nós temos que aprender isso. Que não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando. Às vezes o silêncio fica muito difícil de manter aquele momento que você precisa ouvir Deus falar com você. Mas seja perseverante, vá atrás da palavra que Deus quer para você naquele momento. Ele vai usar uma circunstância, vai usar uma atividade, vai usar uma palavra e até um louvor. Como você pode ser podado? Como a gente pode ser podado? Nós podemos deixar de ser, como ser podado na prática, né? Nós vamos ser podados na prática quando nós buscarmos, mesmo que Deus não fale conosco, nós mergulhamos na palavra, mas mesmo assim Deus não fala, nós não vamos reclamar. A reclamação fez com que o povo de Israel rodasse 40 anos. Então, quando você achar que você não está sendo respondido, porque não reclame, não murmure. Nós estamos fazendo jejum pelo Vida Vitoriosa, que o nosso Vida será em junho. E uma das coisas é jejum normal, de comida. Vamos tirar uma refeição, alguma coisa assim. Mas a gente falou, procurem não murmurar esses dias. Porque a murmuração trava. A murmuração trava a bênção. A murmuração demora para que a nossa vida seja realmente resgatada.
Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, orar normalmente, em todos os instantes. Aí você fala assim, mas como que eu posso orar constantemente? É a mesma coisa quando você está com alguém, fazendo alguma coisa, e de vez em quando você conversa com ela. Você parou de fazer o que você estava fazendo? Não. Assim é o Espírito Santo conosco. Ele está em nós. Você levantou? Bom dia, Espírito Santo. Você está tomando um cafezinho? Senhor, senta aqui comigo. E vai falando, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que ele está ao seu lado. Não esqueça dele. Isso é orar constantemente. E não esqueça dele. Você vai tomar uma posição, vai tomar uma decisão, pergunta para ele. Senhor, devo falar isso? Quantas vezes a gente precisa se calar? Quantas vezes a gente precisa pensar 2 vezes em dizer? Porque todas as vezes que a gente faz uma coisa, é porque a gente já pensou. Infelizmente, a gente faz aquilo que sai pensando, mas se a gente souber pedir para o Espírito Santo, me ajuda nesse sentido. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo nos ensina como ajudar as pessoas. A nossa igreja tem algo muito interessante, que é o discipulado. Para você ser um discípulo e crescer, você precisa ter alguém. Como eu falei no início, a gente é muito bebê espiritual. E como é bom ter alguém que te acompanha. Graças a Deus eu tive, logo de início, sabe aquelas coisas assim, vamos em tal lugar? Eu falava, eu tenho outra coisa para fazer. Eu te espero, a pessoa falava. Vamos dizer, eu estou cumprindo. Não, mas vamos, vai ser legal. Sabe, tipo assim, a criança fala, você fala, já escovou o dente? Já escovou o dente? Você fala tantas vezes que ela acaba escovando direitinho. Ou então vai lá e finge, deixa eu ver se escovou. Assim, espiritualmente, a pessoa que cuida da gente, como um discipulado, é o que faz com que a gente cresça. Então, no discipulado, nós temos que advertir o ocioso, animar o desanimado, ajudar o fraco, ser paciente com aqueles que são malas sem alça, né? Mas a gente tem que ter paciência com esses, principalmente assim lá na cela. Sabe aquela mala sem alça com pedra em dia de chuva de papelão? É essa, tá? É essa que os líderes de célula têm que cuidar muito. Nós não podemos retribuir mal por mal. Nós temos que nos alegrar em todas as circunstâncias e para que não se apague o Espírito em nós. Nós devemos profetizar na vida das pessoas. O pastor Josué costuma muito, e a gente vivenciou isso quando a gente foi para Santarém. Todo mundo lá em Santarém era pastor, e a gente falava, nossa, todo mundo é pastor, porque todo líder, né, agora a gente já também fala aqui, todo líder é o que todo líder é? Um pastor. Pode ser pastor de 10 pessoas, de 5 pessoas, de 20, de 50, aí, né, vai crescendo. Mas por quê? Porque a gente tem que valorizar, profetizar. Nossa, eu vou tirar uma foto com você, porque quando você ficar famoso, eu vou falar, conheci ele quando ele ainda nem era um pastor. Porque a gente já está profetizando na vida da pessoa. Então, isso é o que o discipulado faz nas nossas vidas. Aí você pode perguntar, mas para que tanto fruto? Para que tanta poda? Por quê? Porque Deus, Ele quer ver todo mundo na sua presença. E Ele não tem uma outra carta na manga, não. A carta que Ele tem e já está lançada é você ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os. Aliás, nós temos batismo dia 30 de maio, né? Quantos que essa igreja vai levar? Lá para o dia 30 de maio na praia. Nós vamos invadir a Praia do Recreio com tanta gente, amém? E você que é batizado vai ter que levar um. E você que não é batizado, procure ver como é que você faz para ser batizado. Porque se Jesus se batizou para falar que era isso importante, nós temos que fazê-lo também e mostrar para as pessoas. Bem, e para crescer é preciso, por último, permanecer no amor. Permanecer no amor, como João 15, a partir do 9, diz assim, assim como o Pai me amou, eu também
amo vocês. E este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? Morrendo por nós numa cruz para que tivéssemos vida e vida com abundância. O mandamento amar é um mandamento, não é um sentimento. Então, você fala assim, mas eu não amo. Você fala, ama. Você tem que decidir amar. Amar é uma decisão. Não é ter aquela intimidade com aquela pessoa que te fez alguma coisa, mas você perdoar e achar e saber, né, que Deus morreu por aquela pessoa também. Então, o alvo de Jesus, falando da videira, não é que tenha muitas folhas, mas que tenha muitos frutos. Porque é fruto que é importante. Você sabe que o fruto é que representa a qualidade da árvore. Quando Jesus viu que aquela figueira tinha muitas folhas, ele falou, vou lá pegar um figo. Chegou lá, não tinha figo. Como assim? Só tem a aparência? Não é a aparência de crente, não é a aparência de pessoas temerosas, com cara de que... Não, qual é o fruto que você está deixando para a eternidade, para que naquele grande dia, quando Jesus fala, vinde benditos do Senhor, você vai apresentar os seus frutos e vai olhar para trás e falar, todas essas pessoas aqui foram tocadas por mim, através do Espírito Santo que está em você. Então, o alvo de um discípulo não é uma agenda cheia de coisas para fazer aqui na igreja. Não, o alvo do discípulo é o amor. E é claro que quando a gente faz as coisas na igreja, nós estamos amando o reino. E Jesus sempre diz que nós precisamos amar. Amar é o cartão de apresentação do discípulo. E se o Espírito Santo que habita em nós, ele é um fruto, o primeiro elemento desse fruto é o amor. Porque o fruto vem com 9 elementos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O primeiro é o amor. O primeiro é aquilo que Deus quer revelar. Deus é amor. Ele se desenvolve em todo o tempo em nós, através do amor que nós vamos entregando para as pessoas. Porque o amor, ele prova que o relacionamento que nós temos, nós vamos tirar a camisa, se possível. Parar de comer um ovo 3 dias, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Eu fiquei impressionada com esse vídeo. Eu acho que todos nós precisamos repensar em fazer mais, porque as pessoas estão morrendo e indo embora para a eternidade sem Deus. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela não cresce com um culto lotado, ela cresce com gente que lava os pés das pessoas. Pessoas que fazem por amor para todos aqueles que vão adentrar aqui. Nós sabemos que a nossa igreja, ela é conhecida, a Igreja Batista Atitude, como um todo, é conhecida pelo amor. As pessoas vêm aqui, eu sei que saem daqui falando, eu fui abraçada, eu fui conectada. Até porque nós temos a facilidade de estarmos reunidas. Depois aqui, as pessoas não se enxergam todas, né? Uma está olhando na nuca da outra, não é aqui, mas é na célula, que o amor que vocês têm aprendido todos os domingos aqui, que vocês desenvolvem ali na célula. Então, se você tem um amigo, se você tem alguém, procure trazer essa pessoa. Nós não podemos ser pessoas mornas na igreja. Em Apocalipse 3, Jesus fala que ele tem vontade de vomitar uma pessoa morna. Antes você fosse frio ou quente. Morno não. Ele quer você ativo, cheio do Espírito Santo, fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja que você faça. Ele já nos deu totalmente aquilo que precisamos para desenvolver, para termos uma vida com o Senhor. Mas por que será que tem crente que fica estagnado?
começa com força. Começa quando vem para a igreja, vem, pede, quer fazer tudo, mas daí de repente se decepciona com alguma coisinha. E aí começa a não fazer, não vou mais na célula. Não vou mais no culto aqui. Eu vou mudar de igreja. Eu acho que eu não sou mais bem-quisto aqui. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas começa a falar aquilo que não é verdadeiro que está na palavra. Mas quando você quer saber se é Deus falando, você precisa saber o que a palavra diz de você. O Senhor te ama. Ele morreu por você. Ele é um Deus relacional. Quando a gente fala que Ele morreu por todos nós, parece que é uma coisa muito impessoal. Não, mas diga assim agora, Ele morreu por mim, ó. Diga aí, Ele morreu por mim. Por todos nós, individualmente. Jesus tem sempre uma pergunta para fazer para a gente. Ele pergunta, o que você quer? Ele ama ouvir a sua voz. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que lá no céu não vai ter mais oração, que só vai ter adoração. Não é verdade. Porque oração não é só pedido. Oração é uma conversa com aquele que te ama. Então lá no céu nós vamos conversar muito com Deus. Isto é, então nós vamos orar muito. É que a definição de oração dessa pessoa está errada. Porque achou que oração é só ficar pedindo coisas para Deus para esse momento em que vivemos aqui nessa terra. Não. Oração é uma intimidade de falar com Deus todos os dias. E lá no céu continuaremos por toda a eternidade. Ele vai nos ensinar todos os dias alguma coisa. Mas quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir a sua voz. Quando ele disse para o paralítico de Betesda, você quer ser curado? Ao invés de ele falar, sim Senhor, eu quero. Ele começou a se explicar, mas eu estou aqui, na hora que o anjo balança, eu não consigo. Não, quando Deus perguntar algo para você, o que é que você quer? Seja verdadeiro com Deus. Fale a Ele o que Ele quer ouvir também. Porque quando você pede o que Ele já falou que é seu, Ele vai dar. Por isso que nós temos que aprender a orar segundo a palavra do Senhor. Então, o que é que você quer? Eu quero mais do Senhor. E em Lucas ele fala, vocês que são pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quem dirá, o Senhor não nos dará o Espírito Santo? E essa manhã eu quero dizer para vocês que tudo que você pedir ao Senhor, segundo a vontade dEle, já está dado. Já está dado. A mulher do fluxo de sangue não pediu nada para o Senhor, ela simplesmente colocou a mão nele, porque ela disse, se ao menos eu tocar, basta que você toque. Eu não sei se todos que estão aqui um dia já tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para o comando do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua fronte e falasse com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Por isso, nesta manhã, eu quero entregar o comando da minha vida nas tuas mãos, para que eu tenha uma vida e vida com abundância que o Senhor veio e prometeu. Por isso, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Mas também pode ser que tenha alguém aqui que já fez isso algumas vezes, mas não tomou posição e quer se reconciliar com o Senhor, quer buscar mais, quer entender que a busca vai fazer com que você cresça na graça, na sabedoria diante de Deus e diante dos homens.
Senhor, em nome de Jesus, que essa oração seja feita em cada um dos teus filhos com entendimento, para que o Senhor seja exaltado. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está entregando sua vida ao senhorio do Senhor Jesus, ou está se reconciliando, que levantasse uma das suas mãos e dizendo: eu quero crescer na graça, na sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Faz um sinal com a sua mão para eu poder ver, que você possa estar levantando uma das suas mãos e acenando. Tem alguém querendo nessa manhã fazer esse compromisso com o Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração para crescer? A palavra de Deus diz que nós temos que crer no coração e falar com os nossos lábios. Essa oração que você faz de entrega é algo que todos que estão na presença do Senhor um dia fizeram. Tem alguém? Não se intimide, não fique com vergonha. Mas se não tem, amém, glória a Deus. Naquele grande dia, quando Deus disser: vinde benditos do Senhor, nós estaremos todos juntos indo para aquele lugar que Ele tem preparado desde do início do mundo. Amém? Deus abençoe, tenham um bom dia.